Muito bem, pessoal. Aqui é Paulo Hugo e a gente está dando continuidades aos podcasts do Inovatel do Locus de Eletroeletrônico. Hoje, aqui do meu lado, recebo o Guilherme, professor Guilherme. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom dia, Paulo. Hoje ele veio especialmente para a gente bater um papo com o grande Matheus Belo da XP. XP não, né? XP, eita, XP Energy, o grande empresário, empreendedor, né, startupeiro, se cuida Elon Musk. E aí, Matheus, tudo bom, cara? Tudo bem, Paulo? Prazer estar aqui. Bom dia. Bom dia, professor Guilherme. Bom dia, Matheus. Para aqueles que não te conhecem, se apresenta aí um pouquinho. Quem é Matheus? Vamos lá. Meu nome é Matheus Belo, né? Como o professor já disse, e eu faço parte da XP. A gente chama carinhosamente XP mesmo. E eu fui formado em Engenharia Elétrica na Federal. Me formei há 3 anos atrás. Fiz técnico também, eletrotécnica. Tenho uma longa jornada aí na área de conhecimento na parte elétrica. Então, fiz vários cursos na área. E hoje eu sou um dos fundadores, né, da XP. Foi um projeto que a gente vai falar um pouco mais, mas já dando um spoiler aqui, um projeto que começou dentro da universidade. Então a gente tem muita bagagem de professores que ajudaram a gente, muito recurso da própria universidade, laboratórios. E vai ser bem legal esse papo sobre a empresa, sobre mim, sobre todo mundo aqui que participou junto desse projeto junto, né? Bacana, bacana. Então, para a gente ir entendendo as coisas, fala um pouquinho sobre a XP, e eu acho que o Guilherme tem um dedinho aí, né, Guilherme? Como é que é essa história? Um pouquinho, né, Paulo? Como o Matheus falou, eles começaram lá no Departamento de Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco e me procuraram para poder tirar algumas dúvidas e tal. O Matheus conversou muito comigo, né? Fernando também, né? E a partir disso, com a ideia de medir energia, foram em frente, né? E hoje estão aí com a empresa. Então, gostaria já inicialmente de dar os parabéns aí a Matheus e a Fernando, né? Pelo desafio, né, que eles enfrentaram e aonde eles chegaram hoje, né? Se Deus quiser, Matheus, vocês vão muito mais longe, tá? E caso precisem, eu sei que vocês já estão muito avançados, mas caso precisem, lembra da gente lá um pouquinho, viu? Com certeza, professor. Como o professor falou, né? Esse projeto era inicialmente um projeto que virou uma empresa depois. Ele começou em meados de 2017, início de 2018 ali. E na época eu estava na empresa júnior de engenharia elétrica, né? Que era o Auto Consultoria, é ainda o Auto Consultoria. E depois de uma visita que Fernando teve a um cliente, ele notou a necessidade de o cliente saber como ele está gastando energia, porque energia é um ativo, né, que você paga no final do mês e você não sabe com que você gastou aquele dinheiro. Você simplesmente tem que pagar porque é um recurso essencial, sem ela você não vive. E aí chegou essa indagação, a gente começou a discutir, na época foi eu, Fernando e Gabrielzinho, não sei se o senhor conheceu o Gabriel, um baixinho. A gente começou a discutir madrugadas lá nas salas do departamento de elétrica, e a gente começou a fazer as primeiras ideias da empresa. E para a gente conseguir saber com que o cliente está gastando, nossos clientes estão gastando, a gente precisa, a primeira coisa é medir. Foi aí que surgiu a ideia do medidor. A primeira coisa que a gente fez foi na greve dos caminhoneiros, aí, em 2018, que ficou, praticamente o país parou por 10 dias. A gente pegou, falei com o Fernando topou, a gente bora para a Federal, morar na Federal esse tempo aí da greve. E a gente realmente levei colchão inflável, levei roupa, tudo. A gente foi lá pro departamento, pra sala da OT, ficou lá, dormindo uma semana e foi nessa semana aí que a gente fez o primeiro projeto do medidor, que foi o medidorzinho com pique lá, que o professor falou. A gente conseguiu medir as primeiras grandezas elétricas ali, foi o início do projeto. Então, a partir dali foram várias evoluções que a gente vai comentando aos poucos. Mas esse step aí, essa greve que teve, foi um momento que a gente aproveitou, que a gente soube pegar essa oportunidade para conseguir desenvolver algo que no futuro se tornou grandioso, né? Bacana, bacana. Guilherme, a gente tinha conversado uma vez sobre a formação dos alunos. Como hoje é difícil, né, dentro das disciplinas, a gente conseguir dar uma formação integral para os alunos.
Eu escutei ele falando da Watt, né? Eventualmente a gente fala da Dipol também. Tu acha que isso contribuiu alguma coisa na formação? Como é que eles conseguiram chegar nesse estágio aí? Com que formação? Muito boa pergunta, Paulo. Sim, contribuiu muito. Na verdade, a gente tem uma característica por Universidade Federal de ter as disciplinas um pouco mais teóricas, né? Isso é fato. E a gente está fazendo algumas modificações nos currículos, né, dos alunos, incluindo mais práticas. Mas ainda assim, eu considero insuficiente. E aí é onde entram as empresas juniores, né? Matheus, junto com o Fernando, começaram na UOT. A UOT, que é a empresa júnior lá do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco. E essa participação deles na empresa júnior, eles tiveram muitos contatos com muitos clientes e descobriram o que os clientes precisam, né? E a partir dessa descoberta, eles tiveram a ideia deles, né? Será que a gente não pode atender esses clientes, né? E aí, isso foi fundamental, né? E as empresas juniores, elas têm a característica principal de colocar o aluno diretamente em contato com a necessidade de empresas, de pessoas que são externas à universidade, né? Normalmente, a grande maioria, e são problemas reais, né? Não tem como você ter algo melhor do que isso. Você tem um problema que está acontecendo, alguém quer normalmente te pagar, porque eles pagam, né, a empresa junior pelo serviço de resolver a bronca que ele está precisando, né, de solução, e os caras vão dentro da universidade desenvolver, né, o que precisa para atender aquela necessidade do cliente. E como eles estão dentro da universidade, eles podem e têm acesso a muitos professores das áreas, né, relativas ao que ele está precisando, para tirar dúvidas. Então, ele consegue ter todo um suporte técnico, né, por trás, um suporte de teoria, né, e realizam a prática, né, desenvolvem a solução, né, montam a solução, que normalmente é um protótipo, né? A gente nunca imagina que dali vai sair um produto final, mas sim um protótipo, que foi o caso da XP, né, que a gente brincou aqui no início de XP, mas eles fizeram justamente isso, né? Fizeram um protótipo e aí depois foram crescendo, né? A gente vai contar a história aqui ao longo desse podcast, mas sim, as empresas juniores são essenciais na formação dos alunos, né? Principalmente nessa parte prática. Essa é a história que o professor conta, né? Agora, a verdade, como é, Matheus? Diga aí, é isso mesmo? Como é que foi essa formação? E com certeza. Fora isso tudo que o professor falou, que é tudo 100% verdade, tem ainda o crescimento pessoal que a empresa júnior proporciona, que é imensurável isso. Porque na empresa júnior, mesmo com o apoio dos professores na base técnica ali por trás, no background, né? Quem está no front são os alunos. Então, quem resolve os problemas do dia a dia, quem vai atrás de clientes, são todos alunos. Então, traz um senso de autorresponsabilidade muito grande, que é um crescimento pessoal que não tem como mensurar. Então, fora toda essa parte técnica de aplicação de conhecimentos teóricos, tem a parte pessoal que não tem como nem como comentar aqui sobre o quanto eu cresci na empresa júnior. Bacana, bacana. Uma questão que a gente também percebe, né? Como foi assim que vocês enxergaram que valeria a pena investir, né, na ideia que vocês tiveram? Tu contou há pouco que a ideia era fazer um medidor que habilitasse, né, o pessoal entender como estava gastando e tal. Mas em que ponto tu percebeu que realmente isso vale a pena investir? Né, se dedicar a isso e não, por exemplo, se candidatar para a CELP, que paga bem, fazer um concurso aí para a Chesf, para a Eletrobras, sei lá, para alguma coisa. Qual foi o ponto? Então, é complicado definir um momento, porque não existe esse momento. O que existe é que eu e o Fernando a gente tem uma característica muito parecida, que a gente sempre foi junto desde o início da XP, e essa característica que a gente é apaixonado pelo o trabalho em si, pelo que a gente está fazendo no dia a dia. Então, a gente está desenvolvendo medidor de energia ali, aí beleza, a gente tinha necessidade do cliente, mas não era uma coisa tão clara quanto é hoje, sabe? Na época, a gente estava muito querendo fazer, querendo desenvolver algo, querendo aprender mais,
Então foi essa busca mesmo incansável que a gente tem hoje ainda, porque, por exemplo, depois de tanto tempo, de a gente querer aprender e fazer coisas bestas no dia a dia, que é o que move a gente. Então a gente consegue enxergar resultado no futuro, a gente consegue, mas a gente tem que ser muito apaixonado pelo que a gente faz no dia a dia. Então é coisa simples, até um código simples ou um hardware pequenininho que vai servir para uma aplicação bem específica. Não é um medidor de energia super sofisticado, mas são coisas pequenas que no final têm um impacto grande. Então essa motivação pelo dia a dia, pelo fazer ali acontecer um pouquinho a cada dia, é o que moveu a gente. Para a gente sempre estar correndo atrás desses. E teve um detalhe também, agora falando um pouco mais da vida pessoal, assim. Eu estagiei na FCA também, que é uma empresa, hoje está Stellantis, né? Mas é uma empresa multinacional, que lá eu consegui ter um pouco, assim, do contato com o mundo empresarial mesmo, de escritório, sabe? E eu vi que lá não era um ambiente que eu estava me sentindo confortável. Mesmo eu participando do pouquinho da empresa lá, eu não conseguia enxergar resultado naquilo que eu estava fazendo. Então não era algo que eu conseguia ver impacto. Eu não conseguia com- enxergar que aquilo estava gerando um valor para a sociedade. Então eu fazia coisas pequenas ali que para mim não fazia sentido, eu estava basicamente fazendo para receber um salário no final do mês. Então aquilo ali eu tive um pouco contato com isso e não foi uma experiência que eu queria levar para o resto da minha vida. Foi uma experiência legal, foi aprender muitas coisas, outros conhecimentos, outras áreas, mas que não é uma coisa que eu levaria para minha vida. Então a XP eu consigo ver isso muito mais claro, entendeu? Essa motivação para mim fica muito mais forte. Ah, bacana, bacana. Como é que foi esse... Assim, tu contou um pouquinho, né, a história ali do medidor, que vocês iniciaram fazendo aquela coisa, eu consigo fazer, eletrônica e tal. Mas conta pra gente mais ou menos como foi o processo de criação do produto, de sair do protótipo, de sair daquela coisa, eu consigo fazer, para realmente eu consigo vender. Eu consigo colocar minha cara a tapa no mercado e digo, isso aqui eu a garanto. E aí, como é que foi isso? Pronto, isso é uma pergunta bem interessante, que até hoje em dia a gente se faz essa pergunta, porque um produto ele sempre pode melhorar. E o que diverge muito, o que difere muito um produto de um protótipo, assim, na prática mesmo, é justamente isso que o senhor falou, vender ou não vender. Porém, se você não vender, você nunca vai transformar ele num produto. É o dilema de transformar um protótipo num produto. Você só vai encontrar os reais problemas do seu protótipo quando você botar em um cliente. Você pode ter o melhor projeto do mundo, passei um ano aqui estudando como fazer, fiz tudo certinho, como botar lá nos primeiros 10 minutos vai dar 3 mil problemas para você resolver. Então é uma coisa que a gente sempre teve na cabeça isso, que é o fato de a gente desenvolver rápido, botar em campo rápido, errar rápido e resolver rápido. Então a gente tem uma mentalidade muito de valorizar o erro, vamos dizer assim, aprender com os erros. Eu não queria interromper não, viu, Matheus? Mas só porque eu acho que está no momento de fazer uma pergunta que é o seguinte. Provavelmente a gente vai atingir alguns alunos, né, que estão começando e que talvez pretendam, quem sabe, montar o seu negócio. E eu acho que a gente poderia tentar meio que dar uma ajuda com relação a isso. E aí a pergunta é o seguinte, Matheus. Às vezes os alunos pensam que, como você falou ali, você faz um monte de coisa, depois que está tudo certo, dá tudo errado, né? Então, alguns acham e praticamente não vão além porque não querem se arriscar, né? Vamos dizer assim, e só querem colocar o produto quando ele está finalizado. Então tem que estar bonito, tem que estar perfeito, tem que ser a última versão e tal, tem que concorrer com tudo que existe hoje já no mercado, né? Porque vocês têm sim uma certa concorrência e é bom se você depois puder falar um pouquinho sobre aonde vocês se meteram, né? Por que vocês realmente enfrentaram a concorrência, vamos dizer assim. Mas precisa realmente ter um super produto para começar, né? Como foi essa trajetória de vocês em termos de evolução de produto? Como é que vocês estão? Então, basicamente, era isso que eu queria perguntar. Pronto, perfeito, professor. Então, como eu falei, não precisa, e o ideal é que não esteja um produto 100%, porque
às vezes, o seu produto nem precisa estar 100% para atender a necessidade daquele cliente. Então, você pensa que eu preciso ter 1001 funções no meu produto, quando na verdade precisa de 10, que já resolve. E às vezes você desenvolve mais do que precisa. Também acontece isso. Então, a dica que eu dou para as pessoas que estiverem assistindo e estão começando a empreender é: tentem jogar o mais rápido que você conseguir no mercado isso. Peguem pessoas que são parceiros seus ou clientes que são early adopters, né, que tipo, que estimulam o seu projeto, conhecem seu projeto e botem seu produto para testar com essas pessoas. E deixem lá testando, faça todos, pede feedbacks dos clientes, muito importante isso, para você trazer como recurso de aprimoramento. Então, hoje em dia, na XP, a gente basicamente trabalha com isso. Um projeto novo dentro da XP, ou é feedback de cliente, ou ele é alguma coisa de redução de custos, algo mais interno, melhoramento de processo. A gente não desenvolve mais nada assim do zero, é sempre pegando informação, colhendo informação de algum lugar. Então isso é bem importante. Então joguem o mais rápido possível no mercado, testem o mais rápido possível e melhorem o mais rápido possível. Basicamente isso. Não tenham medo do erro. Vai acontecer muitos erros, a gente erra hoje. E lembre disso, no início o erro ele é muito barato. Quanto mais você cresce, mais caro fica seu erro. Que hoje um erro da gente, a gente vai ter um erro de atingir 100 clientes. Então a gente tem que ter muito mais cuidado hoje em dia quando a gente vai fazer alguma coisa nova. Então é isso. Qual foi a outra pergunta, Silvio? E só para complementar, Matheus, não, tá bom, tá respondido, mas desde a primeira versão lá, que a gente estava dentro da universidade, até agora, quantas versões vocês têm? Diz aí. Tem noção? Mais de 25. Porque a gente parou de versionar, o primeiro versionamento que a gente fez foi até o 25, aí tem mais umas 10, eu acho, depois. Ok. E quanto tempo faz isso, Matheus? Foi em 2019, mais ou menos, a primeira versão, então faz uns 4 anos. Então são cerca de mais de 30 versões, né? É. Se você contabilizar, acho que você fez pouca Sim. modificação em 4 anos, né? Isso. Basicamente. Isso é bom para mostrar o quanto você evolui e principalmente depois que você faz o que você já disse que tem que ser feito, né? Coloca o produto, testa o produto e melhora, né? Isso, com certeza. Lembrando que, veja, eu acredito que o foco de vocês também, que eu acho que é uma coisa muito importante, não é bem o produto, né? O produto, na verdade, pelo que eu sei, é um meio de como vocês conseguem atingir o que vocês querem atingir, né? Como você falou, que o cliente estava lá com dúvida, quanto é que eu estou gastando, como eu estou gastando. Então, se tu puder falar um pouquinho aí da solução de vocês, né? Porque a gente está meio que falando de produto, mas o produto não é, né, eu diria, o forte de vocês. Vocês precisam do produto, mas o que é a XP? Fala aí um pouquinho. Isso, exatamente. Como eu falei, né, lá no início, o primeiro passo que a gente precisava fazer para conseguir tirar essas dúvidas do cliente é medir energia. Só que, como é que a gente consegue mostrar isso para o cliente? Isso é a parte mais importante, que é o nosso core do nosso negócio, que é o serviço que a gente oferece. Então, a gente não vende o medidor, a gente não aluga ele, a gente usa o medidor de energia para oferecer um serviço que é de gestão. Então, a gente tem um aplicativo, esse medidor se conecta na nuvem, via internet, e através de um aplicativo, o cliente consegue saber justamente esses gastos, tirar essas dúvidas, e tem um aspecto muito educacional, que a gente sempre teve isso na mente, que até o nosso slogan, assim, o primeiro slogan que a gente fez, que a gente usa até hoje, é ensinar o mundo a economizar energia. Então, esse slogan, ele está dentro de nós até hoje. Então, o aplicativo vem muito nessa pegada de educar também os clientes e reduzir custos com energia, que é uma forma de ganhar dinheiro. Bacana, bacana. Voltando um pouquinho para esse início das atividades de vocês, como vocês começaram a construir o produto, construir a solução, enfim, construir a XP. Vocês miraram em algum investidor, miraram em algum edital, o apoio de algum órgão de fomento foi assim, significativo, foi essencial, ou vocês começaram com as ideias e só depois foram tentando buscar parceiros ou editais para poder fazer as coisas? Deixa eu só complementar, Paulo. Com relação a isso, como é que vocês começaram em termos assim, vocês foram incubados, né? Então acho que isso também faz parte dessa ideia, né, da pergunta. E onde foi, se foi, onde foi e tal, para também a gente dar uma ideia, né, de como quem está começando pode tentar seguir esse caminho. Perfeito.
Desde do surgimento da XP ali em 2018, 2017, final de 2017, início de 2018, a gente sempre teve um contato muito bom com professores. O professor Guilherme é a prova disso, tá desde o início, nosso conselheiro, vamos dizer assim, ancião. E não só com ele, com outros professores e até de outras universidades. Então, logo no início da XP, a gente participou de um programa lá de universidade, se eu não me engano, do Paraná, que é o programa da Copel. Copel acho que é Paraná. Posso estar errado. Mas a gente participou de um programa, que foi um programa nacional de startups. E aí, nesse programa, a gente não conseguiu recursos, mas a gente conseguiu muito conhecimento sobre negócios. Então, foi um programa que ele deu muito suporte e muita mentoria pra gente. Logo lá no início, que a gente não tinha basicamente quase nada de modelo de negócio, nada disso. Aí foi bem interessante isso. A gente participou de outros programas, como o Centelha Pernambuco, que aí foram recursos muito importantes pra gente, que até recentemente teve o Pro Startup também, que a gente participou. Então, todos esses recursos a gente reverteu em evolução de produto, praticamente isso. Todo recurso de subvenção e projetos que a gente participou foram revertidos em evolução. Além disso, a gente foi incubado, né, no programa, acho que foi o primeiro programa que a gente participou do Paulo Tech, não foi? E a gente foi incubado até hoje. E aí a importância desse programa para a gente, principalmente, no início tiveram as mentorias, mas depois que a gente passou de classe, foi para sênior, acho, se eu não me engano, startup, o suporte em relação ao uso de laboratórios na universidade. Isso é de extrema importância para a empresa da gente hoje. Por quê? Quando chega um lote de pedidos que a gente faz em novos medidores, a gente precisa testar ele e dar como se fosse um selo de qualidade para esses medidores. E esses testes todos a gente faz dentro da universidade. Então a gente utiliza equipamentos da própria universidade junto com a parceria, que a gente é incubado lá, e a gente faz todos os testes e consegue verificar se esses medidores estão certos, se eles estão errados e o que fazer para corrigir. Além disso, logo no início, quando a gente estava prototipando, o professor Guilherme, né, a gente usou muito laboratório de prototipagem lá para fazer as primeiras plaquinhas de fenolite. A gente usou também o laboratório de eletrônica para fazer soldagem, enfim, o suporte da universidade sempre foi muito aberto, por causa tanto de a gente participar do programa de incubação e tanto pela relação muito boa que a gente tem com os professores. Então, isso aí foram fatores cruciais, assim, principalmente no início, para o crescimento da gente. Bacana, bacana. Então, foi essencial, assim, estar dentro da universidade, estar nesse meio, faz uma influência muito grande para você conseguir ter uma infraestrutura, ter um corpo de técnicos, assim, próximo a vocês para poder tocar as ideias, tirar as dúvidas. Por que eu estou falando isso? Hoje muita gente acha que dá para aprender tudo no YouTube. Dá para aprender muita coisa. Mas a relação que você tem, a construção de relações, você dificilmente vai construir lá e dificilmente você vai conseguir construir numa rede social, né, assim, à distância. Então, pelo que eu entendi falando, esse estar próximo, estar inserido dentro da universidade, que cada vez menos vem atraindo, né, pessoal aí, os jovens principalmente, ela foi, assim, fundamental. É isso mesmo? Com certeza, com certeza. Principalmente porque professores são pessoas que têm um conhecimento muito maior do que a gente. Eles passaram por muito mais coisas que a gente. Então eles conseguem adiantar muito trabalho. Eu podia ter feito tudo o que a gente fez hoje fora da universidade, poderia ter feito. Só que ia demorar 10 anos mais para fazer. Porque teve, por exemplo, a primeira ideia de medidor da gente, que a gente foi fazer em SMD. A gente precisava mudar, só um exemplo bem técnico, mas a gente precisava mudar o modo que a gente usava para medir a tensão e a corrente, a maneira, o método. E a gente ficou semanas pesquisando sobre isso. A gente foi conversar com o professor de elétrica, o professor Gustavo, em 10 minutos ele explicou pra gente. Então, são atalhos que a gente consegue com pessoas que têm bagagem de conhecimento por trás, que podem adiantar muito, sabe? Fora, isso eu estou falando só de conhecimento, fora a infraestrutura. Claro que tem laboratórios que não estão nas melhores condições, que tem muita coisa para melhorar, mas é justamente aí que a gente entra. Por exemplo, hoje a gente utiliza muito um laboratório lá no departamento, que é um laboratório de medidas. E o que é que a gente faz como contrapartida? A gente compra materiais para o laboratório. Então é uma relação ganha-ganha. A gente usa o laboratório, a gente deixa o laboratório melhor e a universidade disponibiliza esse laboratório para a gente. Então a gente compra material de solda para o pessoal nas aulas usarem,
compra alguns medidores, alguns conectores que às vezes faltam. Então a gente consegue dar essa infraestrutura, que às vezes é muito mais rápido através de recurso privado do que recurso público. E, em contrapartida, a universidade deixa a gente usar o laboratório de maneira livre, né? Bacana. Agora, essa é a história bonita, né? Mas nem sempre, principalmente no serviço público, as coisas são muito, assim, demoradas, tem pontos negativos. O que foi que faltou? Que aqui hoje, assim, tu sente, poxa, seria bom se a gente tivesse tido isso lá quando a gente estava no início. O que faltou na universidade? Pronto. Essas coisas que eu falei, elas deram muito certo, principalmente também por causa de um professor lá no departamento de elétrica, que ele nem é de elétrica, ele é de automação, que é o professor Geraldo, não sei se os senhores conhecem ele, mas ele é um cara que estimula o empreendedorismo ao nível extremo. Então ele quer trazer empresas para dentro do departamento, ele quer fazer isso crescer. E a gente, desde a época, antes da empresa da gente, a gente sempre foi muito próximo a ele, sempre teve esse contato muito legal, uma parceria muito, muito massa. E isso foi tudo que aconteceu disso, assim, em relação, vamos dizer assim, política e burocracia que ele conseguiu destravar foi por causa dele. Então, essa relação com ele foi uma coisa excepcional. E o que eu diria, assim, de pontos de melhoria seria eu ter mais pessoas assim como ele, que tem esse pensamento mais aberto, porque realmente pode faltar material, pode faltar infraestrutura, pode faltar máquinas que a gente precisa para testar, pode. Mas se tiver pessoas como ele que consigam estar lá dando apoio e às vezes conseguir empresas parceiras que consigam comprar um equipamento, e esses problemas para mim são resolvidos, entendeu? O problema não é recurso, não é de onde vem o recurso, o problema é as pessoas quererem fazer. Então eu acredito que essas pessoas com esse pensamento de querer crescer, querer melhorar, são a coisa mais importante que se pode ter no local. Massa, massa. Me diz uma coisa, e para fazer desenvolvimento de hardware aqui em Pernambuco? Diz que no Brasil é difícil, e em Pernambuco deve ser ainda pior, né? Como é que é isso? Então, professor, realmente é bem complicado, porque é questão de estrutura mesmo, né? De ter locais propícios para a gente ter um ambiente saudável para desenvolver isso. Desde até um laboratório de prototipação, até um laboratório de realmente transformar aquela placa num produto mais de mercado. Então, a gente utilizou muito no início os laboratórios da Federal, como eu falei, professor Guilherme, soldagem, foi muito no laboratório. E pouco tempo depois, assim, eu diria, menos de um ano depois que a gente já estava no projeto, a gente já começou a fazer pedidos de placa importação. Então a gente viu que realmente os custos dessas placas importadas elas são muito baratos, a gente pode falar com mais detalhes, mas vale muito a pena você fazer isso. Então, você importar placas, a qualidade desse produto vai ser muito maior e o custo vai ser muito menor. É difícil você competir com as empresas estrangeiras porque elas são realmente especialistas no que elas fazem. Elas conseguem entregar uma coisa muito boa com um custo muito baixo. Então, realmente é você realmente contratar esse serviço dele, utilizar esse serviço. Não precisa quebrar tanta cabeça para você desenvolver um hardware, uma placa perfeita, fabricar uma placa perfeita, porque tem pessoas que já fazem isso para você, de forma barata. No início mesmo, agora falando um pouco da história da XP, a gente fez um laboratóriozinho na casa de Fernando, na garagem dele, vamos dizer assim, no quintal. Pegou uma salinha lá, que era a sala de bagunça, ajeitou e a gente fez as primeiras placas da gente. A gente começou com transferência térmica, até o professor Guilherme acompanhou muitas vezes a gente fazendo plaquinha com transferência térmica. Depois a gente passou para UV. Não sei se o senhor chegou a pegar essa fase. Então a gente mudou, foi aprimorando os processos. Só que chegou num momento que a gente pode aprimorar o que for aqui, que não vai chegar nesse nível de a gente importar essa placa. Então foi nesse momento que a gente resolveu migrar, né, o nosso projeto para a gente focar em fazer o projeto mais bem feito possível e importar esse projeto pronto da China hoje, que é de onde a gente importa. Paulo, aproveitando isso que o Matheus falou, veja, Matheus, quando você fala de produção de placa e tal, eu acho que é interessante também a gente falar um pouco do que você de fato importa quando você fala assim, eu mandei fazer uma placa lá fora, não estou fazendo mais a placa aqui. Mas como vem essa placa? Veja, ela vem pronta, que assim, tipo uma placa-mãe, que você traz, é só encaixar teus sensores e tal, e tá tudo perfeito.
Ou essa placa vem para você ainda fazer algum tipo de produção? O que é que você precisa, por exemplo, com relação a isso de mão de obra, né? Então eu acho que é bom tu falar um pouquinho sobre isso. E como é que está o teu nível, assim, como é que você começou, quais foram os níveis das primeiras placas, o que é que tinha, o que é que precisava e como é que está hoje, como é que foi essa evolução, se tu puder falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Primeiro é bom dividir em duas coisas, dois projetos diferentes, né? Primeiro, a gente tem protótipos que a gente faz, que são produtos para clientes específicos, vamos dizer assim. A gente não foca tanto em transformar isso num produto de mercado e tem realmente o nosso produto principal, que é o medidor de energia. Então, esses projetos mais simples, que são coisas que a gente precisa testar mais rápido, a gente tenta trazer até uma dor que a gente passou no passado, que todos os projetos que a gente fazia, a gente estava importando. Então, a gente demorava um mês, mesmo no frete mais rápido, demora um mês para chegar aqui. Então, a gente começou a trazer esses projetos para tentar ao máximo fabricar eles aqui de maneira mais rápida, testar, e aí depois que a gente testar, a gente conseguir fazer a importação de um produto. Isso é uma coisa. A outra coisa é o nosso produto real, o nosso medidor, que já está consolidado, já está testado, enfim. E esses realmente a gente traz 100% importados. Não tem como a gente conseguir fabricar na qualidade que a gente consegue fabricar lá. E para vocês terem noção de o quanto esse medidor vem pronto, a placa, né? Só falando da placa mesmo, ela vem mais de 90% soldada já. Todos os componentes praticamente já vêm todos soldados. A gente demora aqui cerca de 2 minutos para montar uma plaquinha, que é basicamente os 3 componentes que a gente tem que soldar. Aqui é fonte, são coisas bem bestas assim, e que o erro é zero, que na fabricação, né, tem isso é importante também. Então é um trabalho que a gente poupa absurdo. Tem um preço que a gente paga por isso, não é tão barata quanto a gente pedia só a placa, claro, mas é um preço que pra gente vale a pena, porque a gente tira muita mão de obra da gente, consegue focar em outras coisas e consegue desenvolver mais coisas. Em relação à evolução que o professor perguntou, no início a gente encontrava, assim, quando a gente ia fazer vários medidores para clientes diferentes, erros diferentes. Então a gente começou a se questionar o porquê que isso acontecia. O projeto era igual, a placa era a mesma, e era às vezes muito método de fabricação. Às vezes, como é um sistema de medição, então a gente precisa de muita precisão no que a gente está fazendo. Às vezes, eu juro a você, uma perninha de um resistor estava um pouco mais para fora da placa, dava uma antena que dava um ruído no sinal. Então, o método de fabricação para o sistema da gente tem isso, é importante também para a galera que estiver assistindo. Por a gente se tratar de medição de energia, a gente precisa de muita precisão, a gente não precisa de uma fabricação muito precisa. Se você for fazer, por exemplo, acionamento de comando, essas coisas, talvez você consiga até comprar módulos prontos ou fabricar aqui mesmo, que você já resolve o seu problema. Para a gente, para a aplicação da gente, não tinha como resolver, a não ser fazer essa importação, né? E aí foi esse o patamar. Hoje a gente faz mais de 90% da placa da gente já é pronta, já vem soldada. As placas são praticamente idênticas, dá quase nenhum erro de uma para outra. A gente faz o teste em todas elas e compara esses erros, é menos de 1% que dá de diferença de medição. E é justamente a precisão de resistores que a gente usa. Então é bem preciso, assim, realmente vale muito a pena. Para quem, claro, para cada aplicação, né? Bacana. Então, pelo que eu estou entendendo, hoje na empresa de vocês focam no desenvolvimento. Vocês desenvolvem a placa, desenvolvem o hardware, mas a fabricação não vale a pena fazer aqui. É mais ou menos como está acontecendo, talvez esteja migrando um pouquinho, mudando isso por causa da guerra, né, dos semicondutores, mas é mais ou menos como está acontecendo lá no Vale do Silício, né? A parte intelectual fica aqui, né? Fica com vocês, mas a parte mais mecânica assim vai para lá. É assim que vocês têm conseguido andar? Ou... Isso, é exatamente assim. A gente sempre teve essa mentalidade de a propriedade intelectual, o conhecimento do projeto ficar nas nossas mãos. Não é à toa que a gente topou desenvolver um hardware, né? Que não é todo mundo que topa. A gente podia pegar um produto de mercado, fazer uma parceria com uma empresa talvez e botar um firmware nosso, não sei, poderia ser algo desse tipo. Mas não, a gente quer ter o controle porque a gente consegue fazer essas evoluções que eu falei para o senhor. Acoplar um sensor, acoplar um novo dispositivo ao nosso medidor, mudar a forma de medir, fazer algo mais preciso. Então a gente sempre teve isso na cabeça. A gente quer ter quais são os cores da nossa empresa que a gente precisa ter o controle do conhecimento. E o medidor é uma delas. O medidor, o aplicativo, tem alguns outros cores, mas eles são muito importantes para a gente. E aí o senhor fala aí, uma curiosidade, essa guerra de semicondutores, é uma coisa que a gente está sujeito a isso, que a gente sentiu até os impactos,
foi a questão lá de Taiwan, né, que deu com a China. Sempre que tem uma tensão entre Taiwan e China, a gente já fica logo preocupado, porque afeta muito, e é muito mesmo, a importação de placas. Às vezes eles passam períodos sem conseguir fabricar, enfim. A gente fica sempre ligado nessas notícias, porque é crucial a gente se antecipar a esses problemas, né, tentar se antecipar ao máximo. E aí é só uma curiosidade mesmo. Falando no cantinho assim, né, de segredo empresarial de vocês, há alguma alternativa à China? Vocês já estão considerando alguma coisa assim? Vocês estão vendo? Pronto. Quando teve a última crise agora, acho que foi há um ano e pouco, mais ou menos, teve até uma crise de controladores da T-Mega. Passou quase um ano sem repor estoque, a microchip. E a gente, tipo, teve vários problemas. Acho que até a gente comentou com o senhor na época que a gente fez várias alternativas para tentar solucionar isso, porque o que aconteceu? Não tinha mais controlador ATmega no mercado. Simplesmente microchip parou de fabricar, disse que ia passar um ano sem fabricar e era um controlador base da gente. Foi um problema que a gente enfrentou, né? E aí a gente voltou para PTH, para você ter noção, para conseguir, porque PTH tinha estoque, só não tinha mais SMD. Enfim, teve que fazer alterações no projeto, que se a gente não tivesse posse do conhecimento, a gente não conseguiria fazer isso. Então a gente fez algumas alterações, e aí nesse meio dessa turbulência que teve, a gente começou a procurar alternativas. E existem outras empresas que fazem. Tanto na China, que é Taiwan, China ali, tem empresas nos Estados Unidos também que fazem. O preço não é tão competitivo, a gente não sabe falar sobre a qualidade, porque a gente nunca chegou a fazer essa importação, mas existem outras alternativas sim, com certeza. Estados Unidos, principalmente, isso é o segundo polo, vamos dizer assim, dessa parte de fabricação de placa, né? Bacana. Investindo assim, insistindo um pouquinho ainda na parte de fabricação, de construção do hardware, quais são as lacunas que tu ainda enxerga assim, para a gente pelo menos conseguir construir protótipos, MVPs aqui no estado? Quanto tempo vocês levam para construir um protótipo hoje? Pronto. Hoje, dependendo da complexidade, claro, varia muito com a complexidade, mas a gente geralmente faz adaptações de nossas placas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que a gente estava conversando até agora há pouco do módulo LoRa. O módulo LoRa a gente projetou ele para acoplar o nosso medidor de forma que a gente conseguisse utilizar o nosso medidor. Então, a gente já tem essa sacada de que a gente pode evoluir o nosso medidor, então a gente já deixa o nosso medidor modulável, vamos dizer assim. Então ele já tem pinos de acesso, já tem locais onde a gente consegue plugar outras ferramentas, outras coisas, outros projetos, plugar no nosso medidor para que a gente consiga utilizar ele de outras formas. Então são pinos de comunicação com os controladores. A gente já deixa isso tudo pré-setado desde os primeiros projetos, a gente sempre deixou, sempre manteve isso, porque a gente sabia que em algum momento poderia ser que surgisse uma demanda que a gente precisasse acoplar alguma coisa. Então, esses módulos LoRa, por exemplo, a gente cogitou no início em fazer na China. Então, surgiu a parceria aí com o Parktel, a oportunidade, no caso, de a gente utilizar lá, e a gente simplesmente abortou. A gente já queria fazer isso, já queria abortar esses pequenos projetos de fabricar na China por causa de tempo. Então, surgiu a oportunidade e a gente pegou, agarrou, foi perfeito o tempo, que a gente já estava pensando nisso, e a gente vai fazer tudo aqui. Essa fabricação desses módulos. Como são módulos que não são de medição, são de comunicação, então não tem tanto problema, sabe? Não tem, tipo, essa questão de precisão da fabricação não é tão importante. Então a gente consegue fazer tudo aqui. Os meninos foram na sexta-feira passada, por que parece, o tempo que demora mais é para setar a máquina, para calibrar a máquina, mas depois que você calibra, é coisa de 2-3 minutos para fazer uma plaquinha. Bacana. A gente está falando, né, Guilherme, de infraestrutura, de equipamento, mas um aspecto muito relevante também é ter recursos humanos que consigam, por exemplo, operar aquela máquina lá do Parktel. Como é que está sendo isso? Vocês têm encontrado gente para trabalhar no desenvolvimento de hardware aqui em Pernambuco? Tem alguma experiência assim bacana que vocês viveram nesses últimos tempos que melhorou assim essa oferta de recursos humanos para a XP? Pronto. Contando um pouquinho assim da história, eu desenvolvi hardware sem praticamente saber só o básico da eletrônica. Então eu fiz elétrica. A elétrica a gente não vê muita coisa, quase só o básico mesmo da eletrônica.
ver quase o professor Guilherme foi o único assim, do departamento que estimulava a gente a fazer essas práticas, mas normalmente os professores não dão tanta importância em elétrica para eletrônica. É realmente prioridade do curso, né? E então, 99% do meu conhecimento em prototipação e desenvolvimento de hardware foi junto com o professor e estudando por fora. Então, as pessoas que entraram na XP, algumas tinham alguma bagagem, mas a maioria dos conhecimentos que eles adquiriram foi dentro da XP. Então, eu passando esse conhecimento, coisa que eu aprendi, demorei um ano para aprender, eu passava em uma semana e ele já conseguia ser melhor do que eu daqui a um mês. Então, é assim que a gente sempre vai pregando, né? As pessoas que entram, a gente capacita e essa pessoa tem capacidade de fazer as coisas que a gente já faz. Aí é muito essa gestão de conhecimento e a gente tem muito do aprender fazendo. Então, como a gente tem essa questão que eu falei no início, né, de valorizar o erro e aprender com aquilo, então a gente aprende muito fazendo, erra, queima alguma coisa. O professor também, ele participou muito dessa cultura, quando a gente ia para a prova eletrônica, queimou o capacitor, pega outro, só não queima de novo. Aí, então a gente pregou muito isso. E isso facilita muito o conhecimento, tira o medo de você querer fazer as coisas, destrava. É bem importante. Bacana, bacana. Acho que a gente podia tentar entender agora o que é que fez a XP ter tanto sucesso, né, Guilherme? Por que é que esses meninos conseguiram chegar hoje onde eles estão? O que é que... Conta aí, Matheus, pra gente. O que é que tem de diferente, né, da XP? O que é que vocês perceberam que tem que fazer de diferente para conseguir estar sobrevivendo aqui em Pernambuco com o desenvolvimento de hardware? Pronto, perfeito. Uma das coisas que a gente tem também, assim, que além do trabalho, claro que isso aí tem que trabalhar muito para fazer dar certo. Além disso, é a adaptabilidade. Então, a gente mudou muito desde o primeiro dia que surgiu a XP até hoje. Claro que a nossa visão é a mesma. A gente quer ensinar o mundo a consumir energia, a reduzir os custos com energia. É isso que a gente quer. Só que o caminho que a gente segue para atingir esse objetivo, ele varia muito. Varia muito, muito mesmo. Tipo, em questão de um ano, a gente mudar 3 vezes de direção para conseguir otimizar esse caminho, né? Chegar mais rápido. Então, essa adaptabilidade ela é muito importante. Acredito que para startup principalmente, porque é muito volátil o sistema. E você não sabe o que você tem que fazer para dar certo. Você só sabe quando você está fazendo. Você vê, eita, se eu fizesse assim era melhor, então bora fazer assim. Então você tem que ter essa flexibilidade dentro de você para você conseguir, às vezes, abrir mão mesmo de um projeto que você se dedicou muito para ir para outro que vai ter mais resultado, entendeu? Então é esse desapego, vamos dizer assim, das coisas para foco no resultado. É muito importante. Isso foi muito, principalmente nos últimos 2 anos aí da gente. No último ano, na verdade, a gente já ficou bem mais estável, mas nos anos anteriores a gente tava muito volátil. Tipo, a gente foi meio que no chute mesmo, bora testar esse caminho aqui. A gente começou com clientes residenciais, então a gente fez um medidor residencial. Aí viu que tem alguns problemas de rentabilidade, enfim, alguns problemas mais de negócio, que em relação à captação de receita, de residência é mais complicado, o porte da conta de energia. A gente bora migrar para um mercado de consumidores um pouco maiores, que são comércios. A gente foi atacando comércio, e hoje a gente já está em indústria e está atacando. E aí, no ano passado, a gente conseguiu estabelecer uma estratégia bem concisa, bem consistente, que provavelmente vai passar aí pelo menos uns 2 anos usando essa estratégia. Eu não digo que é difícil dizer que vai acontecer isso, porque muda muito, mas a expectativa da gente é que pelo menos nos próximos 2 anos o nosso foco de cliente seja o mesmo. Então foi muito dessa adaptação e flexibilidade para conseguir encarar os problemas e passar as barreiras, né? Saber quando a gente deve parar ou não e quando a gente deve prosseguir e tentar derrubar uma barreira. Foi muito disso. Agora tu vai me convencer. Tu tem um produto aí que é um medidor de energia e eu sou o teu cliente. Eu quero comprar um medidor de energia agora e eu estou chegando lá na China e está metade do teu preço. Por que eu vou comprar o teu? Então, aí é que tá. Porque a gente não vende medidor de energia. A gente vende a solução. Então, se você comprar um medidor de energia, você não vai ter... Você vai comprar um produto. Depois daquilo você não vai ter mais suporte. O da gente não, a gente oferece uma solução. Então, existem muitas coisas que a gente faz além de medir energia, como conhecimentos contratuais, um exemplo, conhecimento contratual com a CELP. Você consegue economizar energia sem nem mesmo medir, sem nada. Só uma mera mudança de contrato com a concessionária você consegue economizar. E isso não é um medidor que vai dar, são pessoas, são conhecimentos, pessoas que estão ali trabalhando.
Então, isso é um dos exemplos. Qualidade de energia também. Você consegue economizar sem medidor de energia. Aí, às vezes, fazendo uma correção de um reativo numa empresa, que é uma multa que você paga por uma energia de qualidade ruim. Então, sem medidor de energia, a gente consegue economizar. Solar é uma das soluções também, que a gente não trabalha com solar. Mas, como eu falei, a gente é uma gestora. Então, a gente encontra a melhor solução para o cliente. Eu não estou preocupado se o cliente não paga multa, ou se é solar, ou se é hábito, medindo energia, pode ser também. Eu só quero que o cliente economize. E a XP, ela dá essa informação para os clientes. Então, para tu, a melhor solução é solar. Então, a gente vai ter parceiros solar, que são empresas parceiras da gente, que a gente vai fazer o intermédio dessa contratação. Então, a gente quer que o cliente economize, no final das contas. O meio, aí a gente que vai descobrir ao longo do processo. Bacana. Pelo que eu estou entendendo, então, o foco, né, da startup, ou o modelo, né, que vocês estão assim, adotando, não é bem a construção de um dispositivo, a construção de uma placa, fazer o hardware e vender no varejo, né, sei lá. Não é isso. É agregar algum serviço, algum valor nele e vender isso, né? Isso, o hardware é só uma ferramenta que a gente utiliza para conseguir encontrar forma de economizar. Mas o que a gente vende é gestão. Então a gente encontra a melhor forma para o cliente economizar, é basicamente isso. O hardware, o cliente nem compra ele entra como commodity. É como se fosse um serviço de internet. O modem não é quando você contrata, não é seu. Ele é da empresa que você contratou. Então quando a gente, por acaso, encerra um contrato com o cliente, a gente recolhe o medidor da empresa, entendeu? É uma ferramenta só. Bacana. E já encaminhando para o final aqui, né, desse bate-papo que está bem legal, você poderia dar alguma sugestão de trilha para a meninada que está tendo uma ideia bacana, começou a aprender o Arduino lá com o Muse, né, tá mexendo com o S32 agora com o Guilherme, né, enfim, está começando a mexer, né, na eletrônica, mas teve uma sacada bacana, uma aplicação interessante. Qual trilha, assim, o que tu sugere assim, que o pessoal devia, o espaço que o pessoal devia adotar para, tendo aquele conhecimento, tendo uma boa sacada de aplicação, aquilo chegar a ser um negócio, virar uma solução bacana? Pronto, a primeira coisa que eu diria assim é faça funcionar o mais rápido que você conseguir. Funcionar mesmo, requisitos básicos. Faça atender esses requisitos básicos para você conseguir testar e validar. Como eu falei, você vai encontrar 1000 problemas depois que você botar no cliente. Então, faça funcionar o mais rápido e teste. Segunda coisa, encontre pessoas que topem fazer isso com você. Você sozinho, você não vai conseguir dar conta de tudo. Então, você precisa de pessoas ao seu lado, converse com pessoas sobre o seu projeto, divulgue o máximo que você conseguir. Não tenha medo de copiar, porque tenho certeza que no mundo muitas pessoas já pensaram em fazer o que você já fez, inclusive com a gente. Já pensaram em fazer o que a gente faz, só que o que importa é você ter pessoas que querem fazer isso acontecer. Isso é que faz diferença na hora de jogar no mercado, né? Então, eu diria que esses 2 passos são os mais importantes. Não fique apegado ao produto. Tipo, eu sei que você desenvolver é difícil isso, mas foque na solução, foque no valor que ele está gerando para os clientes e a entrega que você tem que fazer para eles. E encontre pessoas que tenham esse mesmo pensamento que você, para você conseguir trilhar isso de maneira mais rápida, potencializar esse crescimento, né? Bacana. Uma coisa que é relevante também, né, pelo menos eu tenho percebido isso com o pessoal que eu tenho mentorado, é nessa seleção do seu companheiro, seu parceiro, do seu sócio. Como é que foi como é que tu percebeu que vale a pena dar esse passo com esse sócio, no caso com o Fernando, né? E não vale a pena com o André, com o Paulo, com o Tiago. Como é que foi esse processo de seleção? Não seleção, porque vocês foram juntos, né? Mas como é que dá para fazer alguma coisa com ele e hoje não vale a pena chamar fulano, não vale a pena mais agregar alguém agora? Como é que é isso? Então, assim, eu enxergo isso de uma maneira bem clara, assim, das pessoas que fazem bem ou não, para mim e para o negócio também, sabe? É muito de trabalhar junto. Eu acho que a melhor seleção que a gente faz é trabalhar junto com aquela pessoa. Porque você pode fazer entrevista, você pode fazer, sei lá, prova, pode fazer o que for.
quando você for trabalhar junto com aquela pessoa, dia a dia, vendo como é que aquela pessoa se comporta, os pensamentos que ela tem, se está alinhado com o que você pensa ou não, você vai ver se aquela pessoa tem match ou não com você, né? Se aquela pessoa vai agregar junto com você ao projeto ou não. Então, uma das coisas que várias pessoas já passaram por aqui, parece, muitas pessoas já entraram na XP e saíram, mas foi por trabalho. Então, a gente nunca fez uma coisa assim, você vai ser selecionado a partir daqui, você está dentro para fora. A gente faz o processo seletivo, claro, que é para filtrar, só que no trabalho é que realmente a gente vê quem são as pessoas que vão agregar ou não. Então, muitas pessoas já entraram na XP, passaram 2 meses trabalhando, e saíram, desistiram, não deu match. E isso é muito fácil de perceber porque você vê o desalinhamento que tem, sabe? Às vezes não é nem algo não é errado e certo, é só porque aquela pessoa não tem um match cultural mesmo que as pessoas da XP têm. Então é aquela coisa de errar, de fazer rápido, de querer realmente fazer aquilo acontecer de maneira rápida e consertar o erro. Então esses detalhes culturais assim, de personalidade eles são bem cruciais. E você só consegue saber isso com o trabalho. Uhum. Montei agora um grupo, uns 4 colegas meus, a gente teve uma ideia bacana e a gente vai querer implementar essa ideia bacana. Abro logo minha startup, abro meu CNPJ com esses meus 4 amigos e a gente toca ideia ou não? Não faça isso não, por favor. Primeiro comece, pega essas 4 pessoas, divida as coisas, as atividades, veja quem é que realmente está se dedicando para você recompensar essas pessoas de maneira proporcional ao que ela está se dedicando, é muito importante isso. E com o tempo, espere o tempo rolar, espere o trabalho acontecer, que você vai notando, isso é perceptível, é palpável. Você consegue perceber quem são as pessoas que realmente estão se dedicando ao negócio, quem não está, quem está alinhado com o que você pensa e quem não está. Então, primeiro você trabalha para depois você selecionar. É muito mais fácil fazer assim do que você dar um chute antes no cego, né? Um chute no escuro. Bacana, bacana. Pronto, eu acho que é isso, Guilherme. É isso, Paulo. Eu queria só aumentar os parabéns, né, a Matheus, estender lá para Fernando, né, lembranças a ele, e torcer para que vocês continuem, né, fazendo o que vocês estão fazendo e que obtenham mais sucesso que vocês têm hoje, tá? Obrigado. Obrigado. É isso, parabéns, Matheus. Obrigado, É uma grande satisfação aí te receber. Foi um papo muito bacana, acho que vai ajudar bastante o pessoal que tenta empreender na área, que tenta construir algum hardware, mesmo que ele seja como um meio, como uma ferramenta, mas a gente tem percebido uma mortalidade muito grande, né, de iniciativas na área. Eu acho que esse bate-papo contigo vai contribuir bastante para reduzir essa mortalidade. Valeu, esse cara. Obrigado também, foi muito legal. Massa. Valeu.